Moisés. Quando ele desce lá com as placas dos 10 mandamentos e o povo tá lá todo... Tipo, você imagina a frustração que ele sentiu. Frustração. Tipo, meu, eu só fui escrever umas tabuinhas rapidinho. Na hora que ele volta, tá tudo desandado. Você viu que bonitinho? É um tigrinho. Parabéns. Umas tabuinhas. Estamos começando mais um episódio do Podcast. Eu sou o Caleb. E eu sou a Kálita. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que nós vivemos hoje assim, intensamente. Nível hard. E para ajudar isso, como no outro vídeo eu tinha falado para vocês que a Carita não podia dizer a palavra linka muito, hoje o desafio da Carita é beber algo que ela odeia, água com gás. Então todas as vezes que você vê ela beber na água, e pior que assim, na água com gás, quando vai perdendo gás, ela fica ruim, e aí vai ficando pior. Então a cara dela vai ficar aquele meme só. Beleza? Então o nosso assunto de Tô bem hoje... frustrada com a minha água hoje. Ela tá bem frustrada com a água. E o nosso assunto de hoje é frustração. Um assunto que a gente gostaria muito de falar. Nossa, quebra a mesa, querido. Nossa, esqueci do microfone. E pra vocês, eu sempre falo desse livro, eu já falei em outro vídeo, O Deus que Destrói Sonhos, ó. É um grande livro pra você que vive na expectativa e vive frustrado. Isso aqui vai te colocar com os pés no chão. No próximo vídeo eu trago o devocional, que eu já falei da outra vez e toda vez eu esqueço de trazer. Mas eu vou trazer o livro devocional ainda, aguardem. Acalma o coração. Água com gás. Ai, ai, tá me dando um isso aqui. Beleza, como que a gente começa? Versículo. Então, a gente, aqui no versículo Isaías, capítulo 55, versículo 8 até o 9, diz: Pois os meus... Tem que virar pra lá, você não pode virar pra cá. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que você entende? A gente é o tipo de pessoa que faz planos pra tudo na vida, né? A gente coloca uma meta e é tipo a Dilma, a partir daquela meta a gente dobra a meta, cadê? A gente faz uma meta e a gente quer a todo custo chegar naquilo que a gente planejou e a gente esquece que às vezes o pensamento de Deus, os planos que Deus tem pra nossa vida vai muito além do que aquilo que a gente tá planejando. Então a gente tá, tipo, aqui e os pensamentos de Deus pra nossa vida tá aqui em cima. E a gente se contenta com aquilo lá. E a gente joga toda a expectativa naquilo e a gente se frustra justamente porque a gente tem a mania de jogar a expectativa ao vento, assim, ó, pá. Exatamente, uma grande ferramenta que vem para nos ajudar a ficar mais frustrados nos dias de hoje é a comparação. Comparação é algo que por si só já vem para estragar toda a sua autoestima. Então, quanto mais você se compara, mais você se frustra, mais você tem expectativa para ser igual ou melhor do que aquilo que você está se comparando. Então, quando você não encontra, quando você acha que não chega nessa, No nível que você acha no que nível é de bom. comparação ali que é bom, você acaba se frustrando. E é uma tristeza imensa. Eu tava comentando com o Caleb, quando a gente decidiu o tema, sobre os meus alunos. Que eu tenho uma turminha à tarde de 2 aninhos. E é muito nítido ver a questão da frustração neles. E se a gente parar pra pensar, é algo que a gente, por mais que a gente ache que a gente está trabalhando com o tempo, toda vez que a gente tá frustrado, a gente age igual uma criança de 2 anos. Porque os meus aluninhos, eu tenho um aluninho específico que ele sempre quer o brinquedo que está com outro amigo. Então pode ter 15 brinquedos no chão. Se o Caleb pegar o caranguejinho, que é um caranguejinho que você aperta assim, ó, as garrinhas dele faz assim, você consegue pegar as coisas, é mó legal. Aí, se o Caleb pegar o caranguejinho, ele vai sair da onde ele estiver e vai vir atrás do Caleb, porque ele vai querer brincar com o caranguejo. E quando ele chega pra brincar, às vezes eu chego e falo assim, ó fulaninho, agora não, o amiguinho tá brincando, depois você brinca. Ele vai ficar 5 minutinhos e depois você brinca. E o que acontece com essa criancinha? Se joga no chão, chora como se não houvesse amanhã. Porque ele jogou toda a expectativa no sentido de que eu vou ir lá, vou pegar o brinquedo e eu vou brincar com aquele brinquedo.
Mas na verdade não, porque não tá na hora de brincar com aquele brinquedo, porque o outro amiguinho já está com aquele brinquedo. Aí a partir do momento que eu olho pra ele e falo assim, não, agora não, depois você brinca, é aquele momento que ele deita no chão, ele chora, ele esperneia, até que eu pego ele no colo, falo assim, ó, fulaninho, vamos acalmar o coração com a tia? A moto. Aí eu pego ele no colo e falo assim, fulaninho, acalma o coração com a tia, vai, deita aqui. Ele deita, ele chora. Quando ele acalma, ele desce do meu colo outra criança. Ele vai lá, brinca com qualquer outra coisa que esteja ao alcance dele, que não esteja na mão do amiguinho, e espera até ele pegar o bendito caranguejinho. E se a gente parar pra pensar, a gente é assim. Porque a gente vai lá e fala assim, ó, eu quero aquela caneca do Caleb. Só que o Caleb não vai me dar aquela caneca que é do Caleb, porque está com o nome do Caleb Almeida. Então, tipo, não tem por que ele me dar aquela caneca. Aí o que eu faço? Eu sento e choro. Eu não consegui aquilo que eu quero, eu sento e choro. E qual que é a função? Tipo, e quem que seria, tipo, a tia que vai lá e pega no colo? É Deus. Deus vai lá, pega a gente no colo, dá aquela acalentada, tipo assim, ó, dá uma acalmadinha no coração aí, né, querido? É aquele momento que você acalma o coração e fala assim, opa, dei uma leve exagerada, né? Vamos dar uma acalmada mesmo. Então a frustração é muita questão de você querer algo que você não tá ao seu alcance no momento e você vai lá e quer porque quer porque quer. Quando você recebe um não, você se frustra de uma maneira extraordinária e você só sabe chorar. E a gente precisa aprender a lidar com isso. E é uma coisa que, trabalhando com criança agora, eu já percebi que a gente tem isso na infância e a gente não consegue trabalhar isso até, tipo, a nossa vida adulta, né? Eu no auge dos meus quase 28 anos. E essa frustração tem ficado cada vez mais evidente nos nossos adolescentes e jovens de hoje, adultos também, porque não souberam trabalhar a questão de você lidar com não pode, com agora não deram limites. Então, essa frustração começa a gerar uma ansiedade e essa ansiedade ocasiona, vira e mexe, uma depressão. Sim. Porque começa a bater aquela tristeza porque você não alcança algo. Então você começa, já tô muito velho para algo, ainda tô muito novo para algo. Então tudo isso começa a se tornar uma frustração muito grande para os nossos corações, Tipo, para vira nossa um vida. fardo muito grande, É. né? E aí você começa a colocar aquelas coisas que sabotam muito a gente. Quando eu for, quando eu for assim, eu vou fazer de tal maneira. Quando eu conseguir tal coisa, aí que eu vou agir dessa maneira. E isso começa a nos prejudicar demais. Por isso que nós devemos tomar cuidado com tudo aquilo que a gente está fazendo, colocando a nossa expectativa, até porque quando a gente fala de colocar expectativa, é meio inevitável a gente colocar expectativa sobre alguma coisa. Um exemplo disso hoje eu coloquei expectativa de que a gente ia conseguir gravar com tudo que a gente grava normalmente. Só que eu não achei o fone que a gente normalmente usa para o microfone, então tô com outro. Eu não achei o nosso suportezinho que a gente coloca aqui, então já começa a ficar nervoso. Os LED não tá aqui hoje, os LED é uma luta que a gente tem tremenda, que é uma frustração que dá, vira e mexe, Porque desde o outro vídeo a gente não conseguiu mais colocar, né? Porque ele não funciona de nenhum, só quando ele quer. E isso, tipo, gerou uma frustração muito grande em mim, tanto que eu fiquei full pistola, como fala a Karen. O que aconteceu? Não. Vou continuar. Isso gerou uma frustração muito grande em mim, então por isso que eu disse que hoje a gente tá vivendo uma frustração muito intensa naquilo que a gente... Desde a hora que a gente começou a tentar gravar. Exatamente. E essa mesa aqui, ó, tá toda... Eu tô apoiando ela aqui, quando ela sai dali, ela levanta. A gente colocou até do lado errado. Mas agora não vou arrumar, não. Vai ficar assim. Agora vai ficar assim mesmo, tá tudo sob controle. Mas... E a gente tem que confiar no Senhor, mano, porque viver o evangelho, isso aí eu vi muito nesse livro, né, que o livro exatamente fala sobre isso, né, tanto que mostra até um sorvete caído no chão. Viver o evangelho não é viver suas vontades. Se você quer viver suas vontades, você não vai viver o evangelho, porque as nossas vontades, elas tendem a se corromper, seja com as tendências, seja com as coisas que estão fazendo, as nossas vontades tendem a se corromper para isso. Só que a vontade de Deus, como ela é divina, perfeita, agradável, ela nos guia para o caminho certo, né? Então, quando a gente está sob a vontade de Deus, não fazendo a nossa vontade, tudo começa a fluir de alguma maneira. E acho que a partir do momento que a gente entende o que é estar no centro da vontade de Deus, a gente se frustra muito menos. Porque a gente para de colocar expectativa em outras coisas que não sejam em Deus. Então Deus é a nossa certeza que a expectativa não será frustrada.
Agora, a partir do momento que a gente não vive isso de maneira plena, tipo, a nossa vida com Cristo, a gente joga expectativa em qualquer coisa. A gente joga expectativa num amigo, num relacionamento, numa família. E a gente esquece de jogar a nossa expectativa no lugar certo, né? Que é em Deus. E quando a gente não joga lá, a gente se frustra e vira uma bola de neve. E até seria bom a gente falar que nós não expectativa a gente coloca, mas sim esperança em Cristo, né? Esperança. Porque eu vi um vídeo, e nesse vídeo, tanto que eu nem falei pra ela, nesse vídeo o cara fala assim, mano, não existe expectativa na Bíblia. A palavra expectativa não existe na Bíblia. Mas existe a palavra esperança. Esperança é algo que te coloca na realidade para viver uma vida eterna em Cristo. Então, quando nós temos esperança, e a esperança, nisso que ela se difere da frustração, quer dizer, da expectativa. Porque a expectativa, ela faz a gente sair da realidade. Então, um exemplo de hoje, eu estava no trabalho, então na minha cabeça aconteceria tudo conforme o que eu queria, só que quando eu chego aqui é muito diferente do que eu imaginava. Então a gente precisa ter a esperança em Cristo, ter a esperança em Deus e esperança em conseguir os propósitos, esperança que vai dar certo, colocando nossos pés no chão, porque expectativa, e aí expectativa vai ser como se fosse um veneno pra gente, porque gera frustração, gera ansiedade. Então a gente deve saber dosar, né? Porque expectativa é muito difícil a gente não conseguir ter. Porque acredito que nesse contexto geral que a gente tem vivido, você fica com expectativa em muitas coisas. Então tenta diminuir, segurar essa expectativa, acalmar o coração, não ficar com calma, né? E quando a gente fala de expectativa, jogar a expectativa no outro. A gente tem uma coisa em comum, eu e o Caleb, nossa rede de amigos, que a gente é muito fã de Marvel, DC e afins. E a gente vai assistir Homem-Formiga esses dias. E tem uma cena, dando spoiler, não, chega. Já tem aqui, Caleb, tem bolha ainda. Voltando. O Homem-Formiga, ele tem uma filha. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe, né? E ela tem, tipo, o mesmo poder que ele. Pois não? Pelo amor de Deus, todo mundo sabe, né? Você sabe, né, ô Você pastor? sabe, né? Pastor que tá assistindo. Não, aí não é você sabe, é o senhor sabe. Homem-Formiga tá na Bíblia, viu? Antes que alguém fale alguma coisa. Vai ter com a formiga preguiçoso, por isso que a gente vai assistir. Verdade. Boa, foi muito boa. Então, assim, ele tem uma filha, essa filha tem o mesmo poder que ele tem. Tipo, a mesma... Não é poder que fala, né? O mesmo traje. Ela é a estatura. Exatamente. Então, assim, eles chegam lá no lugar, papapá, não vou ficar explicando muito, senão vai dar um monte de spoiler. Se você quiser, você assiste. Grossa, né? Então, aí eles vão lá, tipo, eles acabam indo num lugar, como é o nome do país mesmo? Reino Quântico. Reino Quântico. Quando eles chegam lá, a avó, a mãe, o vô estão num canto, eles têm que achar a família. Só que eles se deparam com um povo, né, que precisavam de uma salvação. E a filha joga toda a expectativa no pai dela, porque o pai dela é o Homem-Formiga, né? Um vingador. Um vingador. É estranho falar que ele é um vingador, né? Mas tudo bem. Joga toda a expectativa nele, no pai dela. Ela fala assim, ó, você pode ajudar. É só você ajudar. E ele simplesmente fala assim, não, eu não vou ajudar. A minha prioridade é encontrar sua mãe e seus avós. Então eu não vou ajudar. E aí, tanto é que tem como é o nome do... Gente, eu sou péssima com os nomes. Nossa, esqueci o nome dele também. É o cara que lê pensamento. É, o cara que lê pensamento. Ela faz uma cara que o cara que lê pensamento fala assim, ó, ela tá decepcionada, viu? E ele olha e ele fala assim, tá, eu sei que ela tá decepcionada. Tipo, eu consegui entender. Só que por que ela se decepcionou? Por que ela se frustrou? Porque mesmo ela fazendo a mesma coisa que o pai dela, ela jogou toda a expectativa no pai dela. Tipo assim, meu pai pode resolver isso. Entende? E a hora que ela jogou toda essa expectativa de, tipo, ele pode resolver isso e ela não pensou que ela também poderia fazer isso, ela se frustra, porque ela fala assim, nossa, ele não vai fazer o que eu preciso que ele faça, entendeu? Então esse é o problema da frustração. Que é quando a gente joga toda a expectativa numa pessoa, tipo, a gente, o Caleb vai poder fazer isso, aí chega na hora e eu vou me frustrar. Por quê? Porque ele não fez do jeito que eu achei que ele ia fazer na minha mente. Porque ela jurava que ele ia falar assim, beleza, vamos lá, vamos salvar todo mundo, pá.
E não, ele só falou assim, não vou fazer isso, eu vou ir atrás do que eu realmente vim fazer. Exatamente. Então você vê, expectativa. Quer dizer, expectativa igual a frustração. E vamos ver. Olha Eu pra não vou dentro. lembrar, eu só preciso hidratar minha goela, mas... Goela? Ai, não quero mais. Então, mano, expectativa sempre vai ser igual a frustração. É como a nossa mente ela fica a 100 por hora, né? Tanto, igual eu falo sempre na escola dominical para os jovens, que por causa da gente ficar vendo aqueles reels, mano, aquilo parece que não é nada, mas aquilo gera uma coisa na nossa cabeça muito louca. Porque a gente vê diversas coisas sendo faladas ao mesmo tempo, diversas coisas sendo feitas ao mesmo tempo. Então você vê uma pessoa dançando, você abaixa, você vê uma pessoa falando, você abaixa, você vê outra pessoa falando uma coisa nada a ver, você abaixa e vê uma pessoa falando outra coisa, nada outra Aí a você vê ver. uma criança engraçadinha. Aí do nada você abaixa uma pessoa treinando. Aí do nada você abaixa uma pessoa na praia. Do nada você abaixa uma pessoa triste. Aí você fica, mano, meio coisado da cabeça, né? Então, a gente, como eu acho que eu repeti essa frase mais uma vez, tomar cuidado com a nossa expectativa e com o que a gente tem, com o que a gente tem visto, né? Tipo, sim, a gente tá se enchendo de rede social e a rede social nos propõe tudo que a gente procura. Uhum. Então o que acontece? Isso faz com que a gente ache que tudo vai vir na nossa mão facilmente, né? Então você procura no site sobre um assunto, você vai ter aquele assunto. Você procura no YouTube aquele assunto, você vai ter aquele assunto. Então a gente não para mais hoje para ler sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto. Não. Tenho ali e já era. Uhum. Tanto é que no mês de janeiro eu fiz o Janeiro Off. Não sei se vocês já ouviram falar, que é ficar o mês todo sem Instagram, Por isso que o principalmente, né? podcast não funcionou. Então, tipo, eu comecei ali no dia 1º de janeiro, a partir das 22 horas, né? Porque obviamente que eu queria dar uma olhada como foi virando da galera. E postar sobre a minha também. E marquei pra voltar às 22 horas do dia 1º de fevereiro. E, mano, é muito louco, tipo, você viver longe daquela bolha, sabe? Que é o Instagram. Porque eu falo mais com propriedade do Instagram porque é a rede social que eu mais passo tempo, né? Eu até tive TikTok uma época, mas eu não uso TikTok. Então, eu sou muito do Instagram. Tipo, quem me segue sabe, né? Que eu posto direto, então, no story e tal. Então, ficar longe daquela bolha que é a rede social, que é o Instagram principalmente, é muito louco, sabe? Você para de. Por exemplo, uma coisa que eu não fazia. Eu fazia muito tempo que eu não pegava um livro pra ler. Não que eu não pegava um livro pra ler, porque eu sempre fui de ler bastante, né? Mas eu não parava, tipo, ai, nesse momento eu vou ler um livro, tipo, sentar e ler um livro. Eu não fazia isso, eu tava, tipo, ai, no final da noite, quando desse um tempo, eu ia lá, folheava o livro rapidinho e pronto. Os dias que eu tava sem, eu tinha um livro lá de 200 páginas. Eu terminei ele em um dia. Porque, tipo, eu fiquei sem ter o que fazer. Então, é uma coisa ali que você fica por horas. E quando você vê, o seu dia já foi. Aí você fica lá, criando expectativa. Só que você não consegue levantar a bunda do sofá pra você fazer alguma coisa. Porque você simplesmente não faz. Você fica vendo, você fica criando as suas expectativas, vendo lá como que é a vida de fulano, como é a vida de ciclano. E você fala assim, nossa, Compra coisa de marketing digital? a minha vida poderia ser assim. Só que você levantou pra fazer alguma coisa da sua vida, você foi ler um livro? Não foi, entendeu? E eu aprendi muito sobre isso, tipo, esse mês que eu fiquei fora, assim. E tanto é que hoje em dia, tipo, eu voltei pro Instagram, tipo, tô postando e tal. Mas não é mais uma coisa que consome todo o meu tempo igual antes. Todo, Agora. foi tão encantado. Todo Todo. meu tempo. Aham. Então, hoje em dia, por Conseguiu exemplo, dosar? eu consigo dosar muito mais. Antes era tipo assim, acordei, abri o olho, eu tava no Instagram. Agora não. Tudo bem que eu tenho o jogo da Fazendinha, quer dizer. Mas isso daí é um caso à parte. Mas não é aquela coisa mais de você ficar só naquilo. E conforme você vai ficando só nas redes sociais, você vai criando expectativas de como é a vida do outro e você acha que sua vida vai ser igual. Você se frustra muito. Tipo, muito. Exatamente. Olha só, em Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso aqui, mano, você vê, as pessoas às vezes maquinam um evangelho cheio de felicidades, de só prosperidade o tempo todo, de riqueza,
de momentos felizes, então eu não posso me estressar. Momentos onde eu tenho tudo, logo não pode faltar nada, né? Então, isso fez com que vivessem um evangelho raso, né? O que Jesus propõe, o que Deus propõe pra gente na Bíblia, ele fala o tempo todo é que nós passaremos por momentos difíceis, né? E esses momentos difíceis nos farão ficar mais fortes. Uhum. Parece clichê essa frase, mas é verdade. Então, um cristão, ele precisa de uma batalha muito louca para ser mais vencedor. Outra mais louca ainda para ser mais vencedor ainda. Então, é, às vezes acham que é só a gente ir lá no culto e bater ponto, sabe? E nos domingos. E isso tem feito com que as pessoas vivam um evangelho, igual, vou falar de novo, muito raso, Uhum. né? Não sofrem nada, não passam por nada, porque só vão na igreja ou quando estão precisando, ou quando estão na boa, assim, quando já conquistaram tudo que precisavam, quando já pediram a Deus tudo que precisavam em oração, naquelas curtas orações, param de ir. Então meio que você fica é como se fosse, eu vejo uma balança desequilibrada. Então você tem pessoas que por um lado estavam sofrendo e vão para a igreja só buscando e quando Consegue. conseguem o que precisam elas somem, ou tem pessoas que quando estão sofrendo somem e quando estão na boa voltam, mas não voltam nem com a mesma constância. Então você vê uma balança muito desequilibrada de pessoas que não conseguem interpretar as escrituras para ver que nós passaremos por momentos bons, e esses momentos bons ele virá um dia eternamente. Porém, aqui neste mundo, esse momento bom Nem não tudo será vai ser bom. eterno, não será eterno. Então, só quando a gente passar daqui para a eternidade, na vida com Cristo, quando formos arrebatados, aí sim nós teremos uma alegria, momentos bons eternamente. Só que aqui não, aqui é pra gente dar uma sofrida mesmo, passar pelo limbo mesmo. Às vezes as pessoas fantasiam que a partir do momento que ela aceitar Jesus, a vida dela vai ser tudo ok, entendeu? Mas não é que vai ser tudo ok. A nossa diferença como cristão é que quando a gente tá passando por momentos ruins, a gente sabe que a gente não tá passando por esse momento ruim sozinho, entendeu? A gente tem um consolador, tem um pai, sabe? Então, acho que essa é a maior diferença, né, que a gente tem. A gente não passa pelas coisas sozinhos. E a partir do momento que a gente não passa pelas coisas sozinhos, a gente consegue ter uma vida mais leve. Então, se a pessoa olhar e falar assim, nossa, às vezes parece que você não tem problema. Acho que todo cristão já deve ter ouvido essa frase em algum momento da vida. Nossa, parece que você não tem problema, você nunca tá triste, você nunca sofre. A gente sofre, a gente fica triste, a gente fica frustrado. Só que a diferença é como a gente vai enfrentar aquilo depois. Como a gente tá enfrentando aquilo, porque a gente sabe que a gente tem um pai, que a gente tem um consolador junto conosco. Coisas que te farão vencer esses momentos difíceis, muitos momentos vão ser tristes, então você terá que viver um luto. Outros momentos serão de falta de algo, então você terá que saber enfrentar a falta desse algo. Então, nesse caso, nós temos que colocar colocar Tá totalmente passando uma lágrima já. nossa expectativa em Cristo, né? A gente tem que jejuar, mano, buscar fazer o jejum, ler a palavra pra gente conseguir enfrentar as lutas, sabe? Imagina Jó, quando ele é tudo tirado dele, o cara permanece fiel, não murmura, ele permanece, perde os filhos, perde tudo que tem, sofre de doenças, e permanece. E E ainda Moisés, assim ele diz, o meu Redentor vive. ainda Tipo, assim, imagina se chegar nessa situação. Minha mãe conta muito uma história de uma professora que falava que ela tinha que ter a paciência de Jó, mas por um motivo muito bem ruim mesmo. E bem ruim no sentido de fraco. banal, né? Em vista do que já Não. passou. Aí minha mãe falou assim pra ela: você quer a paciência, mas você quer as lutas também de Jó? Você quer passar o que ele passou? Você quer perder seus filhos, seus amigos? O que você vai fazer? Aí ela disse: eu vou adorar. Simplesmente adorar. Exatamente. E que nem a gente conversou também sobre Moisés, né? Se a gente for pensar na questão frustração. Moisés foi lá, subiu no monte pra escrever as tabuinhas com os mandamentos. Aí Moisés desce. Moisés desce e tava aquele fuzuê. E adorando estátua. E todo mundo doidão. Ninguém querendo saber de Deus mais. Então você imagina a frustração que ele ficou. Tipo, acho que na cabeça dele, tipo assim, cara, eu só fui escrever umas tabuinhas. Eu já tava voltando e o que vocês fizeram, sabe, nesse tempo? Aí imagina a frustração que ele teve. A hora que ele, tipo, voltou, viu todo aquele fuzuê.
Pra daí ele, tipo, se revoltou? Se revoltou. Moisés se revoltou e tal, nanana. Mas ainda assim, tipo, como a esperança dele estava em Deus, ele foi lá, quebrou as tabuinhas, quebrou as tabuinhas. Mas depois ele foi lá, subiu tudo de novo, escreveu tudo de novo. Então, tipo, a esperança dele estava em Deus, por mais que ele tenha se frustrado no nível hard, assim, de tipo, meu Deus, eles estão fazendo tudo errado. Eles estão, tipo, adorando imagens. Ainda assim, ele foi lá e falou assim, ó, dei uma surtadinha, quebrei essa tabuinha. Mas vamos voltar lá, entendeu? Aí ele, tipo, volta pro centro pra conseguir seguir, né? Exatamente, é aí que a gente vai ver a frustração agindo na liderança. Mano, meu Uhum. Deus. Você tem um. O que você poderia falar sobre isso, Carita? Frustração na liderança. Nossa, tem vários. Mano, é muito louco. Na liderança, assim, coisas que eu já passei, tipo. Um exemplo essa aqui, igual você vai fazer uma gincana. Nossa, gincana, pensa numa coisa pra deixar alguém nervoso, é uma É gincana. gincana. Não, quem gosta de fazer, beleza. Eu gosto de fazer, só que, mano, o pessoal, meu Deus do céu, parece que eles tiram o dia assim pra te irritar. Quer procurar brecha pra se beneficiar, mas é difícil. Aí você explica tudo pras pessoas, acha que elas entenderam, mas depois elas não entenderam Não entendeu nada. nada, aí começa a fazer tudo ao contrário. Bate uma frustração muito louca, porque você tenta fazer um cronograma, todo negócio legal, e tipo, o líder ele tenta fazer um cronograma de algo, mas não sai como esperado. Mano, você fica super frustrado. E, tipo, às vezes você ensina algo. Nossa, o que mais aconteceu comigo, assim, de questão de frustração, foi na escola dominical eu ensinar algo, a pessoa até perguntar. Só que depois vê ela fazendo totalmente o Totalmente contrário. contrário. Parece que ela fala assim: eu vou perguntar pra saber o certo, que daí Aí eu depois faço eu vou lá e errado. faço errado. É. Igual, imagina pastor. Pastor que toda hora tá aconselhando a galera lá, gente, não faz isso, a pessoa vai e faz. Não toma essa direção, não toma essa decisão, faz de outro jeito melhor. A pessoa vai lá e faz ao contrário. Ah, eu não resisti e fiz ao contrário. E aí, mano? Então, o líder também ele tem que saber lidar Com a com a frustração em si. frustração, porque você vai dar uma jogada de expectativa nas Vai. pessoas, e você jogar expectativa em Em pessoas, a gente pessoas. sabe que, mano, você tá fadado a se frustrar. Então coloca expectativa em Deus sempre, mano. Busca assim, ó, Deus, faz a sua vontade aí. Eu tô aqui pra ensinar, você faz o que você quer fazer. E não deixa eu ficar meio na expectativa nesse povo, não, que tá difícil. Mas não tô falando do pessoal da soma, não. Ó, de alguns. Mas, gente, O líder desabafando, galera. desabafando. Mas às vezes, tipo, a gente passa um comunicado, tem uma reunião explicando tudo, eu vou lá e. É. Faz tudo ao contrário. Mas é isso aí. Mas eu acho que pra gente se frustrar menos é a gente saber, cara, não joga expectativa nos outros, não. Não joga expectativa no outro. Não joga expectativa nos outros, joga sua esperança em Jesus lá, ó. Pra ver se dá uma. Chega e fala, faz seu trabalho com Deus ali, e Deus tá te vendo o que você tá aqui tentando fazer. Se acontecer um negócio tudo ao contrário do que você quer fazer, Amém também. vai tentando. Vai chorar? Talvez. Eu estou chorando, Uma das então. coisas que me batem hoje é que eu fui líder lá em 2018 e eu sempre fui uma pessoa que foquei muito, né, tipo, em questão de relacionamento. Não que eu tinha um relacionamento, não que naquela época eu tinha um relacionamento, né, nem tinha, era término, volta. Que horror, esquece isso. Apaga essa parte. Mas, mas aí eu ficava muito nessa questão das adolescentes, de quem elas iam namorar, de não namorar com uma pessoa fora da igreja, né? Uma coisa que eu recomendava bastante. De tomar cuidado nas ações, tomar cuidado de sair com os amigos. E você, depois de um tempo, né, de 2018 pra cá, você vê algumas pessoas que desviaram totalmente. Isso bate uma baita de uma frustração. Você fica, mano, onde eu errei, mano? Foi tudo errado que eu Uhum. fiz. E tipo, não é coisa de um, é coisa de dois, de três, de quatro. Mas eu vejo. O que que eu faço? Esses dias eu tava falando com um amigo meu. Que ele tava triste porque um amigo dele tinha saído da igreja. Que ele tinha aconselhado muito. E eles viveram, tipo assim, a juventude toda na igreja. E aí eu falei, mano, foca em quem você consegue influenciar pro bem, né? Igual eu. Eu foco naqueles que conseguem influenciar e liderar pro bem. Mas eu sei que todo aquele ensinamento que foi passado, que foi direcionado por Deus, aquele ensinamento que foi passado, tá lá no coração dessas pessoas que desviaram. Uma hora elas vão encontrar lá Uhum. guardado no coração. Mas quem é
Quem é de Mas, Deus, quem tem a presença, quem sentiu a presença, um dia ele volta, um mano. dia volta. Um dia volta. Mesmo que você, como líder, tipo, se frustre no sentido de, nossa, eu falei tanto e a pessoa não ouviu e a pessoa saiu. Tipo, até no Ministério Infantil isso acontece, porque eu tenho pessoas que tá tudo bem aí, que foram minhas crianças, né? Porque eu comecei no Ministério Infantil muito nova. E eu ver eles, tipo, perdido hoje, você fica tipo, nossa, cara, será que aquilo que eu falei quando eles eram pequenos não surgiu o efeito? Tipo, eles não gravaram? E é uma coisa que fica na mente da gente. A gente se frustra com isso. A gente acha que o que a gente fez não foi suficiente. Mas a gente precisa entender que a gente pode fazer, mas existe o livre-arbítrio. Então, tipo, a pessoa vai fazer aquilo que ela achar que ela deve fazer. E pra gente cabe, tipo, orar. E esperar Deus agir. E, e uma coisa que eu vi, a liberdade, ela só é liberdade quando a pessoa ela tem a, a disposição de ir, de não fazer. Então aí que está a liberdade, tipo, é livre e espontânea vontade de fazer algo, de estar em algo, de fazer parte de algo. É quando a pessoa tem a total liberdade de sair, de não participar, de ir embora, né? Acho que isso faz um pouco de sentido. Faz. E aí que entra, tipo, a verdadeira liberdade. Então, né, se eles foram, um dia eu acho que volta. Acho Acredito em não, nome de acredito. Jesus. Eu, toda vez que eu passo, tenho eles até hoje no Face, no Instagram, falo, Deus, traz esse cara de volta, traz essa menina de volta, mano. Não é assim, não. Parece que ela desmistificou toda a essência que tinha nela, se transformou em outra coisa. Não, eu não vou mais falar nisso, que senão eu choro, porque eu lembro de umas pessoas aqui que, tipo, ficam muito no coração gravado quando você lidera as pessoas. Porque você pega aquele apego, principalmente eu sou uma pessoa de me apegar muito. E eu, por me apegar muito, eu me frustrei demais com as pessoas. Você é louco. Isso bate bastante. Triste, cara. Vai ter aquela bad, né? De, tipo, Vai ter uma bad. nossa, cara. Mas Acho que a gente tá frustrado nesse momento pensando nisso. Mas continue liderando, mano. Ainda há Sim, esperança. a esperança. Tem muita. A esperança. Tem uma coisa legal. Uma coisa legal aqui. Tem uma menina lá da igreja que ela chegou agora. Ela não aceitou Jesus agora, ela já era crente, mas ela chegou agora lá na igreja. E, mano, eu vejo um brilho nos olhos dela, assim, de querer estar na presença, de querer participar, de querer fazer as coisas que, tipo, me anima demais. Demais mesmo. A gente passou por uns momentos difíceis, tipo, em dificuldade com o trabalho, coisa que acontece. E essa menina chegou e me deu muito ânimo, mano, porque tem um dia, assim, foi muito legal ver isso, e é muito legal quando o líder vê isso de um jovem. Eu falei assim, eu marquei um retiro pro dia 25. Aí ela falou, poxa, eu não vou poder ir porque eu vou viajar, ficou tristaça. Aí depois a gente decidiu que ia mudar pro outro mês, no dia 18. Quando eu falei isso pra ela, mano, no meio da igreja ela deu um grito. Eu vou você! Mano, Da hora! isso deu tanta felicidade, tanta felicidade, tanta felicidade, que eu falo, mano, eu tenho que estender isso, essa alegria pras outras pessoas, tenho que cativar as outras pessoas. E quando eu vi ela nos primeiros aulas de EBD, ela olhando e prestando atenção em tudo aquilo, e na outra já comentando um pouco mais. Isso é muito louco, você vê um resultado, você fica feliz, você sabe que a semente está sendo plantada. E aí nascer, ela falou que iria se batizar, mano, fiquei muito feliz, cara. É muito louco, né? Que se a gente fosse prestar atenção nas pequenas coisas, que teoricamente são pequenas coisas, da mesma maneira que a gente presta atenção nas frustrações que a gente tem, a gente seria muito mais feliz. Porque a gente foca muito ali na frustração, no que tá acontecendo de errado, no que não tá acontecendo de bom. Aí quando acontece, mesmo que sejam coisas pequenas, a gente não dá tanto valor pra aquilo. Isso faz com que a gente fique naquele ciclo infinito de frustração e não tô legal e tô triste, sendo que coisas pequenas, tipo, estão acontecendo, só que a gente só tá focando ali no que tá ruim. Sim, ainda tem. Nossa, exatamente. A gente tem que ver as coisas que acontecem boas. Sempre tem, mano. Mesmo Sempre pequena, tem. sempre tem. Então olha pra essas coisas boas, Por exemplo, filtra água lá. com gás. Não gosto, mas pelo menos tem água. Quer mais um pouco? Não. Não tá Não. seca a garganta? Não tá. E tem um pouquinho aqui. Tá Meu quase... Deus, tem até agora? Lógico, você amor já colocou acabou. um tanto assim, ó. Tá. Não. Então é isso aí, falando. Hã? E é isso aí. Falando na questão da liderança. Mas eu queria explorar uma coisa que eu acho muito legal da Calita. Ela sempre tem as experiências com as crianças dela.
Então, quando eu tava fazendo algumas anotações, eu falei eu escrevi frustração em 3 estágios. Na criancice, não. Na, na, Infância. na infância, Obrigada. na adolescência, na juventude para adultez, pros adultos. Então, conta aí pra gente uma experiência com criança. Você já contou uma? Fora do... Só que conta algumas mais, tipo... Por que você acha que tá acontecendo muita frustração? Porque criança, ela vai se sentir frustrada, mas tem que Sim, saber mas, ensiná-la a lidar com essa frustração. Acho que o maior porém da frustração na infância é quando a gente tem muita criança que a gente percebe nitidamente que o pai não fala não. Então, tipo assim, a criança quer, a criança recebe. E isso, tipo, pra quem tá trabalhando ali na escola, pedagogo e tal, que você começa a perceber aquilo, porque a gente acaba trabalhando isso na criança, né? Coisa que deveria ser trabalhada em casa. Mas a gente acaba trabalhando porque a gente percebe que são crianças que não conseguem ouvir não. Então, a partir do momento que aquela criança não aprendeu a ouvir um não do pai, quando eu falar um não pra ela, ela vai cair no chão, chorar, espernear e querer, tipo, sabe? Tipo, bem... daquele jeito bem birrento. Então, só que a gente percebe que é por quê? Porque ele não ouve não dos pais. Só que essa criança que não ouve não dos pais, ele vai ouvir alguns nãos do professor, tipo, da professora que tá ali na frente. Só que eu não fico com ele a maior parte do tempo. Então, ele vai continuar ouvindo o não só ali na escola. Em casa, ele tá ouvindo sim. Aí, ele vai pra pré-adolescência. Aí, o pai continua sem falar não, certo? Então, a partir do momento que ele ouvir um não na adolescência dele, ele vai virar aquele adolescente revoltado. Por quê? Porque ele não sabe ouvir o não. Aí, você chega, tipo, na fase adulta, né? Jovem, adulto. Vai ser aquele jovem que vai se frustrar muito mais fácil com tudo que acontecer. Então, seja no trabalho, seja em relacionamento, seja na vida com Deus, tudo, você vai falar um não e aquela pessoa vai ficar frustrada. Por quê? Porque não aprendeu a ouvir não. E quantas vezes Deus fala não pra gente? E a gente vai, ao invés de, tipo, aprender com isso, não, a gente faz igual criança mimada, igual criança birrenta. Vai lá, chora, ao invés de, tipo, tá bom, eu entendi. Ou só chama... Sabe aquele meme do menininho do Ração Negra? Eu entendi tudo agora. Você quer R$1.000 ou tirar foto com a raça negra? R$1.000! Volta pro foco. Vamos embora. Voltando. Nossa. É isso aí que eu tinha que falar. Ai, por exemplo, um caso de frustração muito louco. Eu ia falar de frustração na infância, depois na adolescência, depois na juventude. Eu linkei tudo e fui. Ela linkou tudo e já terminou todos os meus tópicos. Desculpa. Pode falar dos seus tópicos. Não, eu ia conversar com você. Esses dias, por exemplo, tenho 2 aluninhas, minha sala de 2 anos, Ela né? sempre tem uma experiência. Uma pérola. Isso aqui é pedagoga. E aí, uma aluninha me chega chorando, assim, ó. Chorando, mas chorando de soluçar. Eu fiquei, nossa, o que será que aconteceu, né? Eu cheguei e falei assim, neném, vem cá com a tia, né? Porque eu não vou falar o nome. Neném, vem cá, o que aconteceu? E ela ficava, a fulana, e chorando. Eu falei assim, gente, o que aconteceu, né, com a fulaninha? Ela falou assim, comeu, e ficou só, comeu. Eu falei assim, nossa, comeu o quê? Se não tá na hora do lanche? É a gente que dá lanche, então não tem como ela comer o lanche do outro. Não tá na hora da janta, nem do almoço. Aí fui lá, falei assim, cheguei pra pequenininha, falei assim, pequenininha, o que você comeu? E a pequenininha, tentadinha, tava lá, mastigando ar. E a outra lá, super frustrada, triste, decepcionada com a amiga dela. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Aí essa fulaninha, que fez a queridinha chorar horrores, olhou e falou assim, comeu o nariz. A menininha, ela simplesmente fez assim, ó. Peguei seu nariz. Comeu o nariz. E a outra, tipo, não entendeu. Não entendeu o que tinha acontecido, não entendeu que era uma brincadeira e começou a chorar. Tive que ir lá, pegar as duas, colocar as duas de 2 anos, uma na frente da outra, conversar, falar que não era legal. Aí a fulaninha que comeu o nariz, teve que vomitar o nariz, colocar o nariz de volta pra outra parar de chorar. É mesmo? Sério, sério, eu falei assim, ó, ela não gosta, como que você vai devolver o nariz pra ela? Ela fez assim, ó. Aí ela pegou o nariz, colocou na amiguinha e a menininha simplesmente fez assim, e parou. Obrigado, ela falou? E parou de chorar. Então, tipo, eu fiquei,
cara, é muito louca a maneira como ela, tipo, nossa, ela é minha amiga, por que que ela fez isso comigo? Tipo, por que que ela comeu o meu Então, nariz? assim, você falou, não é bonito você comer o nariz da amiguinha, você falou? É tipo isso. Eu falei tipo isso. Eu falei assim, ó, a amiguinha não gosta que você coma o nariz dela. Então não é uma brincadeira legal pra fazer. Tem que devolver o nariz da amiguinha. Porque ela não se conformava. Que, tipo, eu ia devolver o nariz. Não tinha lógica, porque quem tava comendo era outra. Então a própria teve que devolver o nariz, entendeu? Então, só que como ela tinha toda expectativa na amiguinha dela, tipo, minha amiga não vai fazer isso comigo. Tanto é que antes disso, a menininha tava roubando o nariz de todo mundo e ela tava rindo. A hora que roubou o nariz dela, ela se frustrou totalmente, porque, nossa, minha amiga, como que minha amiga fez isso comigo, sabe? Então a questão da frustração na infância é muito louca, cara. Só que a gente vê que a gente age igual quando a gente é adulto. Olha que bacana. Se a gente começar a reparar, a gente age igual. Age. Igualzinho. Não porque é o nariz, né? Mas Em contextos diferentes. em contextos diferentes, né? Óbvio que eu não vou começar a chorar que isso que ela vai roubar meu nariz, né? Mas... Então, mano, se você tem um filho agora, pequenininho, toma cuidado com a frustração, expectativa. Ensine a criança desde pequena. Fala uns não pra ele. Por exemplo, minha mãe e meu pai sempre falaram muito não pra mim, cara. Então, assim, me frustro hoje em dia? Sim, mas eu sei que eu vou receber nãos na vida. Porque, tipo, eles não me criaram numa bolha do sim, entendeu? Na bolha do todo pode. Imagina tudo essa ok. pessoa que não aprendeu a se frustrar na primeira entrevista de emprego. Gente, Ela não passa. Nossa, meu na Deus verdade, do se céu. você for ver, tipo, jovens com depressão, ansiedade, são jovens que não aprenderam a ouvir não na vida. Aí eles vão lá, tipo, tudo eles acham que vai ser fácil, mas as coisas não são fáceis. A vida adulta é difícil, cara. Não é A vida legal. não tá muito difícil. Ela vai vir cheia de momento difícil. Difícil. Responsabilidades. Eu vou casar, né? Aí, Gente, vocês estão ouvindo isso, acho que em todos os vídeos. do quadro, eu vou casar, né? Eu vou casar. Daí- Dá pra fazer vários cortes assim, ó. Então, eu vou casar. E eu vou casar. Então, quando ela chegou. Como que eu tava quando você chegou aqui pra gravar? Tava normal? Não, você tava estressado. Ainda Agora, tava hoje, estressado. É. hoje ele tava estressado, tipo, bem estressado. Tanto é que ele falou assim, Caleb, tá tudo bem. E ele com a cara amarrada, assim, Ela ó, vê sentado essa na cama. menina, arrumado. ela passa e dá uns tapinhas na cabeça assim. Aí eu. Ele já tava quase me matando antes de Eu só começar. que eu sei, só que é numa super boa, né? Só que ela passa. Pá! E aí, Joe? Ela nem fica é assim, ó. forte. Até eu ri. Ela começa a contar uns negócios engraçados que do nada começa a falar de umas coisas assim. Aí começa a fazer a gente rir. Só que, mano, minha cabeça ela tá muito cheia. A gente tá chegando no congresso da igreja aqui, então a gente tem que ensaiar os hinos, né? São 2 hinos. Aí tem os jovens, que a gente tem que pensar em tanto para coisas locais como para coisas gerais, pra poder fermentar aí cheio de projeto. Tem o casamento, então, mano, só o casamento é uma carga de estresse e ansiedade Gigantesca. gigantesca, porque imagina, é preocupação de ter o dinheiro pra pagar, preocupação se todo mundo vai vir, preocupação se tudo vai acontecer conforme esperado, porque aí entra a expectativa, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Também entra naquilo, aí a casa, onde a gente vai morar, como a gente vai conseguir, como vai fazer tal coisa, como vai fazer tal coisa. Então, eu fico assim, mesclando entre expectativa e frustração. Então, quando algo não sai como era planejado, dá aquele choque de frustração. A gente fala isso, mas a gente não tá mostrando aqui que a gente é os top mega que nunca se frustra, que só tem esperança, nunca se tem expectativa. Eu acho que talvez a gente seja os que mais se frustra. Por isso que a gente tá falando Por isso isso que a aqui. gente tá falando com tanta propriedade. Porque a gente quer tentar te ajudar. E a gente depois quer assistir esse vídeo e nos ajudar mesmo a ser edificado. Porque, mano, os planos de Deus, e aí entrando num contexto geral aqui, os planos de Deus sempre são melhores pra nós. Então a gente tem Os que. planos de Deus são maiores que os meus. Também pode acontecer da gente planejar uma coisa e não tem nada a ver com o que Deus quer. Daí é claro, a frustração é certa. Agora, se tá na vontade de Deus ali, desejando as coisas que Deus quer pra você dentro da palavra, mano, você vai longe. Beleza? É isso aí? É isso aí? É isso aí. Então, É galera, isso aí. antes da gente acabar o vídeo, eu queria dizer algo pra Carta que ela ainda não tá sabendo. A cara dela. Carta, Não, eu bebe não esse vou último tomar água. gole. Vai bem pertinho da Não vou câmera. tomar água. Por favor. Tem aqui ainda. Quase sem bolha, mas tem. Virando pra lá, vai. Vai mais um pouquinho lá. Bebe olhando pra lá e faz a careta pra Mas eles. tem bolha. Olha pra lá, olha pra lá. Eu acho que é o meu psicológico, sabia? Aham. Porque o problema é eu ver bolha na minha água. Água não devia ter bolha. Não, mas você vira um pouquinho mais pra lá pra eles verem. Refrigerante tem bolha.
Vira, ó, vira. Dá um zoom, Kézia, dá um zoom. Kézia que dita. Não, mas você não pode virar pra cá. Eu não vou Vira virar pra pra lá. lá. Ai. Eu odeio isso. Não, gira tudo. Vira, Tudo? vira. Não, tem muita água. Tá aqui, Caleb. É muita Deixa eu água. ver. Ah, cara, para, Tem muita velho. água. Para. Vira tudo. Tudo pelo showbiz. Eu não concordo. Não, bebe tudo. Não. Gente, não é só água mesmo. De verdade. Ó, tá direto da garrafa. Direto da garrafa. Vem como essa mulher é dramática. Toma tudo. Eu não vou tomar tudo. Mais um. Não, Caleb, eu Tudo já pelo tomei um golão. Eu tomei um golão. É muito ruim? É horrível. Quer espremer o limão? Não. Aí vira Sprite. Não. Opa! Marca, não pode falar marca. Opa. Patrocina fazer nós. Ou no Bank. Quer dizer, não pode falar também. Não, pera. Ou Banco Roxo. Patrocina Banco nós, Roxo. porque nós é roxo. Mais um. Não. Não. Pessoal, se vocês querem que a Kari tá no próximo vídeo Beba Água com Gás Não também, querem. deixa nos comentários, dá um like, compartilha com seus Não amigos. querem porque vocês são bênção de Deus, vocês são crentes. Se tiver 20 curtidas nesse vídeo e 3 comentários e nós batermos 100 inscritos até o próximo vídeo, a Carta vai beber mais água com gás no próximo vídeo, beleza? Se vocês tiverem algum desafio pra Carta, pode mandar. Pra mim também, beleza? Só que é difícil achar um, mas pra Carta é mais da hora. E Eu acho ela que eles estão me chamando de fresca, na verdade. Né? E olha, ela falou Linka hoje. Você falou Falei. Linka, né? Linka com... É Falei. que... Véi. Beleza, pessoal. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Foi Eu muito tenho uma legal. pergunta. Qual? Por exemplo, se tiver, ao invés de 20 curtidas, tiver 21 curtidas, aí já não vale, né? Vale. Porque você pediu 20 curtidas. Eu vou fazer de tudo pra ter 20. Você falou 20. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou curtir. Aí quando eu chegar a 21, eu descurto. Aí fica 20. Você não é de Deus, cara. Nossa, você não é de Deus. Beleza, pessoal? Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Já tô agradecendo de novo. Mas é isso aí. Ah, mano, beijo pra Lívia hoje. Pra Lívia? É, a Lívia, É. a gente viu que ela curte tudo. Lívia, muito obrigado por você. Eu tô vendo que você tá gostando bastante aí do nosso conteúdo. Você curte todas as nossas histórias, nossas fotos. Não sei se você sabe que a gente tá aqui no YouTube. Não sei se você assiste no YouTube ou só no Instagram. Mas você tá vendo no YouTube, essa aqui é pra você. Muito obrigado, viu? Um beijo, um Beijo. abraço pra você. Deus te Ela era minha abençoe. criança, cara. Era? Conheci ela com 3 anos. Você lembra 3 anos, 2 anos. da vovó quase vovó Carta? Tchau, pessoal. Opa, tchau não. Não estamos Mas tá esquecendo a dando nossa tchau. oração. Ora aí, Ah, é Carta. você. Ah, não, Mas eu comecei o começou. vídeo, Joe. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estar aqui fazendo mais um episódio para honrar e glorificar o teu nome. Sim, Nós te Deus. agradecemos pelos nãos que o Senhor tem feito, Senhor amado, por todos os nãos que o Senhor tem nos dado. E nós te agradecemos também pelos sims. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado como lidar com as nossas frustrações, com os nossos medos. E nós sabemos que tudo o que nós possamos ter de frustração ou de medo, a gente pode entregar nas tuas mãos, que tudo vai dar certo no final. Então nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Falou!